Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Knoxcast, o podcast do Instituto John Knox, e você é nosso convidado para acompanhar mais um conteúdo gratuito aqui do Instituto John Knox. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora, mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, curta e assim nos ajude a poder chegar a mais famílias. Sejam bem-vindas todas as famílias do Knox Kids, sejam das nossas mais de 5.000 famílias que são tutoradas pela tutoria Knox Kids, ou ainda, se você faz parte de alguma das 11 escolas parceiras que nós ajudamos, tanto com material quanto com o suporte pedagógico, ou ainda, se você é mãe ou pai, ou quem sabe, aluno da escola Knox Kids aqui em Campina Grande. Hoje é um dia muito feliz para nós, porque nós estamos trazendo pela primeira vez a nossa mais recém-contratada doutora Rayane Santos está conosco aqui essa noite e nós vamos bater um papo agradável sobre nutrição infantil. Então, peço mais uma vez, se você não conhecia nosso canal, está conhecendo agora, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva e nos ajude a trazer mais outros conteúdos como esse. Seja muito bem-vinda, doutora Rayane. Obrigada. É um prazer estar com você. Ela está trabalhando aqui tanto na tutoria quanto na escola. E eu queria inicialmente dar a oportunidade de você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência, da sua família. Eu queria já confessar que a Rayane é uma grande amiga nossa, ela, Felipe e os seus filhos. Então não é novidade para mim. Eu espero que seja novidade para vocês. Fique à vontade, Rayane. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade por estar aqui nesse momento. Realmente é uma rica oportunidade onde a gente pode falar um pouco sobre nutrição, um tema tão atual. E eu me formei há quase 10 anos, sou formada em nutrição. E aí, nesse quase caso... 10 anos? Formou com quantos anos, Rayane? Eu me formei... Tô lhe elogiando. Eu me formei em 2014 e aí a partir de 2015, graças a Deus, eu tive várias oportunidades, Comecei a trabalhar inclusive com merenda escolar, atendimento como preceptoria de estágio. E aí iniciei na Maurício Nassau como preceptoria de estágio em nutrição clínica, nutrição escolar. E aí depois tive a oportunidade de atuar em uma empresa com refeição transportada. E passei mais ou menos cerca de um ano e meio nessa empresa, junto com, ao mesmo tempo, com a Maurício Nassau. E logo depois surgiu a oportunidade de atender, de forma nutrição clínica ambulatorial. E aí depois também surgiu a oportunidade de trabalhar com alimentação em restaurante. E aí passaram-se 3 anos, nessa parte aí de nutrição. E depois passei um tempo estudando e aí surgiu a oportunidade de fazer um processo seletivo que até hoje eu estou, que é no SESC Senat. Lá onde eu atendo, já atendi, acredito que mais de 2.000 famílias. Não consigo realmente contar quantas famílias cheguei a atender, Então, lá a gente faz o atendimento de nutrição clínica ambulatorial, nutrição esportiva também. Então, aí a gente faz um atendimento realmente para toda a família, Então, aí já são quase 10 anos atuando na área e agora essa grande oportunidade de atuar no Knox Kids. Que bom. Mais uma vez é um prazer tê-la aqui conosco. Rayane, você falou que já está um tempo aí na estrada, da nutrição. Você tem notado alguma mudança, e aqui o foco nosso sempre será a nutrição infantil, você tem notado que a dieta das crianças vem mudando ou, na verdade, eles sempre se alimentaram com alguma deficiência e talvez por conta do tipo de alimento que a gente tem hoje disponível, nós vemos tantas crianças gordinhas? Qual a relação que tem? Porque, ao meu ver, sou um leigo no assunto, mas, ao meu ver, eu percebo muito mais crianças gordinhas hoje do que na minha época. E eu estava dentro da estatística na época e estou até hoje. Tem uma relação aí muito forte,
né? Hoje em dia, às vezes a gente vê muito essa questão de crianças gordinhas, né? E às vezes a gente acha isso normal. Antigamente, né, quando se tinha um percentual muito pequeno com relação a essa questão, né? Crianças realmente eram mais magras, né? E as pessoas levavam isso de forma normal e às vezes levavam como aquela criança que não fosse saudável realmente, né? Hoje em dia a gente vê muito essa questão da obesidade em crianças, né? Mas assim, a questão da indústria em si ajudou bastante, porque a gente tem uma facilidade muito grande de alimentos muito ricos, né, em açúcares, em sódio. Então, isso aí influencia de forma realmente negativa. Essa acessibilidade, né, e o marketing pesado dificultou realmente com relação a essa questão de crianças mais obesas. Perfeito. E eu tenho... Assim, eu estou cheio das minhas pesquisas aqui hoje, né? Mas eu noto também que as pessoas de uma classe econômica menos abastada, vamos dizer assim, elas estão tendendo a ficar cada vez mais obesas. Você vê o pessoal de classe mais alta treinando na academia, não que não existam academias também para essa classe social, é claro que existe. Mas a minha questão é, por exemplo, proteína é algo muito caro e carboidrato é muito barato. Para quem não entende sobre o que nós estamos falando aqui, pastel é muito barato. Mas se você comer uma carne, um sanduíche com um hambúrguer que seja de qualidade, é muito caro. Isso tem relação, de fato, até o acesso muito fácil ao carboidrato tem contribuído para que as classes mais baixas e as crianças, pela facilidade, né, do manuseio com o carboidrato, elas passem a ficar mais gordinhas mais cedo, inclusive? Sem dúvidas, né? Essa facilidade hoje que a gente tem com relação a alguns alimentos, né? Isso facilita realmente para que as pessoas tenham acessibilidade, inclusive a alimentos mais prontos, né? De fácil acesso ali, de valores bem mais baixos, tendendo realmente a uma má alimentação com relação a essa questão de alimentos, vamos dizer, mais fáceis, porém pobres, né, realmente de forma nutricional. Né? Então, essas escolhas aí, hoje em dia a gente vê muito essas trocas práticas, né, que levam realmente a um processo aí de obesidade que a gente pode ver inicialmente na fase inicial da introdução alimentar ou às vezes só vai desencadear bem depois ali na fase infantil, né, a partir dos 5 anos. Então, no final das contas, o que vai mudar muito a situação da criança do ponto de vista nutricional são as escolhas da família, não é isso? Sem dúvidas. Desde o ato de fazer compras no supermercado até o que se prepara à mesa. Então, aí nesse caso, é onde a gente pede bastante, né, atenção com relação a essas compras. Essas compras, elas devem ser de forma consciente, e a gente sempre fala até, inclusive, de não ir com fome. Né? O fato de você ir com fome ao supermercado, isso leva você a tender realmente a comprar itens que você não levaria. Né? Então, aí nesse caso, a gente precisa se situar, inclusive, levar uma listinha de compras, realmente ver a necessidade daquilo que precisa realmente. Ter a questão, inclusive, de não passar por prateleiras, né? Que você sabe que você vai cair ali. Né? Então, assim, sempre é bom essa questão aí de você pensar antes de você realmente comprar, já que hoje a gente tem uma acessibilidade gigante, né, nos supermercados. E hoje em dia a gente vai muito, né? Não é como antigamente que a gente ia pouco. Isso, às vezes a gente inclusive se encontra muito nos supermercados aí. Eu vou evitar citar o nome para não fazer merchan. Mas em relação a levar crianças para o supermercado, o que é que você diz na hora de fazer as compras? Seria interessante, né, levar para fazer as compras, porém realmente a gente tem que ter o máximo de cuidado a permissividade, né? O que é que aquela criança vai colocar no carrinho, o que é que ela pode realmente comprar, né? Porque isso vai depender também muito dessa compra aí, né? Se o pai e a mãe não têm essa cultura de regrar o que vai realmente levar, o que vai comprar, então a criança sai colocando ali no carrinho e
né? Então, não pode só dizer que é porque é caro, né? Às vezes a gente tem só esse argumento, né? Exato. Eu não compre porque isso é caro. Exatamente. Mas não é só porque é caro, né? Porque não tem que explicar que não faz bem, né? Exatamente. Evidentemente, de acordo com a capacidade da criança. Essa questão aí do supermercado é muito interessante, inclusive das crianças conhecerem, né, os alimentos que vão para casa, né? Porque muitas vezes tem criança que não sabe nem o que é uma fruta, né, um legume, uma verdura. Então a gente tem que ter essa questão de mostrá-los, né, quais são os alimentos. Então, assim, seria realmente interessante, com certeza, fazer com que eles participem desse momento, inclusive, né? Gerar curiosidade, ajudar colocar numa sacola, né? Inclusive, eles se sentem muito importantes, né? De ajudar naquele momento ali, porém com consciência, né? E realmente a gente conduzindo da forma correta. Perfeito. Então, a gente saiu do supermercado, fizemos as compras corretamente, levamos, explicamos o que é bom, o que não é bom, chegou em casa, a feira está guardada e agora começa o dia a dia para separar ali os alimentos, distribuindo durante as refeições. Qual seria, assim, de jejum, né, o início do dia ideal, ou mais próximo do ideal para uma criança? Né? Ele passou a noite inteira sem comer, existe a possibilidade de um pico glicêmico muito grande, né, pelo jejum. Qual a dica que você daria assim, para quem está começando o dia? Sem dúvidas, né? Eu sempre falo nas consultas, quanto mais colorido for aquela refeição, melhor. Mas M&M's não vale, né? Não vale, Mas aí, nesse caso, a gente precisaria realmente ter um grupo, né, de cada alimento. Então, aí, nesse caso, a gente tem as bases. Né? Então, aí, nesse caso, a gente poderia ter uma proteína, e a gente poderia ter o ovo, né, que é barato, que é rico em colina, então aumenta a concentração, que já vai para a escola, né, memória, então aí isso vai auxiliar, né. A gente tem um carboidrato que aí pode ser de forma variada realmente, se for um integral, ele vai ajudar aí nessa saciedade. Então, esse tempo ele vai ser prolongado. Então, essa criança se mantém um pouco mais saciada. Então, às vezes, até consegue chegar bem na hora do lanche da escola. Né? Então, aí, nesse caso, a gente já tem 2 itens. Né? Um carboidrato, uma proteína. Nessa preparação dessa proteína, a gente pode colocar uma gordura boa, né, que inclusive vai ajudar em memória, concentração, foco, que poderia ser o azeite, né, por exemplo, e a gente pode colocar uma porção de fruta, né, isso aí a gente vai inserir o quê? Vários alimentos, vários grupos, ali numa refeição só, né, tornando aquela criança mais saciável durante um certo tempo até chegar realmente o lanche da escola. Então, basicamente, uma porção de frutas, uma porção de proteínas, né? Pode ser queijo. Pode ser também, queijo, pode ovo, ser queijo. E um carboidrato. Aí a grande pergunta que não quer calar. E o malvado pãozinho, pode ou não pode? Com certeza, com certeza. Você que é doutora, escute aí. O carboidrato, né, que é esse carboidrato simples que o senhor mencionou, ele é de rápida digestão, certo? Que no caso seria esse amiguinho pãozinho tão gostoso, mas aí a gente pode introduzir sem dúvidas. Porém, ele tem uma saciedade que é muito rápido. Então, por isso que a gente faz a inclusão de uma proteína, para que a gente esse tempo de saciedade ele seja realmente mais prolongado. Eu posso estar enganado, mas o que eu já ouvi falar é que uma quantidade boa de proteínas aliada ao carboidrato não vai permitir que a gente tenha aquele pico glicêmico que é um grande problema para quem está começando o dia, não é isso? Sim, com certeza. Essa questão do pico glicêmico a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque essa insulina ela pode ficar oscilando durante o dia e aí realmente diminui concentração, diminui foco. Então, engorda também, né? Com certeza, gera uma resistência à insulina durante um certo tempo aí, né? Então, para que o paciente ele se torne um pré-diabético, antes disso, ele tem que ter uma resistência à insulina. E isso a gente consegue realmente, por exames laboratoriais, a gente consegue realmente investigar se está realmente com a resistência à insulina e a gente pode tratar isso. Rayane, é verdade que o uso da chia
numa refeição, ela também vai ajudar nesse controle Com certeza, da né? glicemia? Os grãos eles podem ajudar, né, numa digestão mais lenta, e aí esse alimento ele vai entrar com menos picos, né, na corrente sanguínea. Então, chia, linhaça, aveia, né, são alimentos ricos em proteína, ricos em ômega 3. Então, aí, nesse caso, eles têm um prolongamento de saciedade maior. Criança pode usar? Com certeza, com certeza. A gente pode inserir, inclusive, no iogurte, que é rico em proteína, e a gente pode inserir ali, eles não vão nem notar, meu filho não come. Gente, é uma colherzinha de chá, né? Pouquíssimas gramas. Ela tá comendo todo dia. Então, aí nesse caso, inclusive a gente pode até fazer uma noite antes, né? O overnight, que aí a gente consegue utilizar o iogurte, já deixa pronto já com chia. Ele vai meio que, como se diz, engrossar, ficar realmente aumentar de volume. Mais pastoso, né? Exatamente. E aí, nesse caso, a gente pode utilizar no outro dia. Isso a gente pode colocar frutas. Às vezes, as crianças, elas não gostam muito de comer uma refeição tão completa, né? No café da manhã, ou não come em muita quantidade. E aí, nesse caso, a gente pode deixar isso prontinho. Não precisa ser muito, né? Mas aqui a gente já tem uma proteína, a gente já poderia botar uma fruta que é um carboidrato. Então aí a gente já tem, né, alguns alimentos. E incluindo aí, a gente pode incluir as oleaginosas, né? Castanhas, amêndoas, nozes. Lembrando que não pode ser 100 gramas, né? Tem que ser uma quantidade bem razoável. Exato, assim. Exatamente. Rayane, terminamos aqui o de jejum, né? O café da manhã, porção de frutas, um pouco de carboidrato e muita proteína. A criança saiu, foi para a escola. E o lanche? Porque o lanche tem sido o nosso vilão aqui na escola. Você, Rayane, está acompanhando, inclusive, esse momento ali do intervalo, fazendo o acompanhamento nos testes, né, nutricionais, e também supervisionando a alimentação das crianças, para que a gente possa trazer dicas para os pais. Então vamos aproveitar aqui a oportunidade e trazer algumas dicas de lanches na escola que os pais podem enviar para os seus filhos. Uma dica prática realmente que a gente pode utilizar seria sanduíche natural, se conseguir a criança realmente gostar, introduzir, até porque a correria do dia a dia, né, às vezes dificulta muito a preparação dessa lancheira. Então, aí nesse caso, se a criança realmente gostar, poderia ser uma primeira alternativa de um sanduíche natural, que a gente já poderia, inclusive, deixar pronto, né? E só levar realmente, pode deixar realmente frutas, né? Umas frutinhas cortadas. E como eu falei agora há pouco, a questão da oleaginosa. Se não incluiu de manhã, né, no café da manhã, a gente pode inserir no lanche da escola. A gente já tem, novamente, vários grupos aí dos alimentos. Então, torna uma refeição rica, né, para dar energia, inclusive, para aquela brincadeira que vai ter logo daqui a pouco, né? E segurar, inclusive, para chegar até o almoço. Entendi. Qual o problema, por exemplo, de, ao invés de fazer um sanduíche natural, ou mandar uma porção de frutas com um pãozinho com um queijo light, você dizer, não, eu não tenho tempo, eu vou mandar biscoito recheado, que tá o pacotinho lá e ele come e depois vai brincar. Qual é o problema de um alimento como biscoitos recheados? Esse caso aí, né, primeiro de tudo, eu sempre falo a respeito do nosso paladar, certo? O paladar, ele vicia muito com os alimentos. Então, a indústria, ela fornece, né, alimentos que são realmente viciantes, que é para a gente poder ficar comprando sempre. E nisso a criança realmente sente falta, certo? Então há uma questão de cognição aí também, né? Esses alimentos açucarados, ricos em sódio, eles vão afetar, né, na memória, na cognição, concentração. Então isso aí realmente a gente tem que ter o máximo de cuidado. Ou seja, um paladar que está muito acostumado com tudo com muito açúcar, como é o caso do biscoito. Na verdade, o biscoito acho que tem açúcar e tem sal em doses cavalares, né? Quando ele for comer, por exemplo, uma fruta como não um vai ter abacaxi, sabor. morango, que é uma fruta bastante saudável e pouco calórica. Exatamente. Não vai sentir sabor, né? Não tem nenhum sabor. Aquele paladar daquela criança já está acostumado. Então, para isso, a gente pede para que os pais realmente façam a questão do desmame.
Né? Aquela criança que está acostumada a comer todos os dias biscoito recheado, é impossível tirar de vez. Então, a gente tem que ter também essa conscientização, né? Não tem a questão realmente do terrorismo nutricional. Tem que tirar. Não, gente. Aquela criança é acostumada. Aquele organismo, ele já é viciado naquele alimento. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado com relação a isso. Mas alimentos como biscoitos recheados, o ideal é que aos poucos eles sejam completamente banidos, não é isso? Com certeza, com Porque certeza. você tem outros alimentos que você vai controlar, por exemplo, o uso de muita gordura, você diminui, carboidrato você regulariza, mas a questão Os industrializados, a gente tem que ter realmente essa conscientização de que eles realmente não vão nutrir. A gente chama de caloria vazia. Né? Aquele alimento a gente se ilude. E muitos deles a indústria montou para que realmente fizesse o quê? Né? É rico em vitaminas, rico em minerais. Quando a gente vai ver ali, realmente, meu Deus, tem 0,1 nada, né? Comparado a uma alimentação diária, realmente não tem nada ali nutricional. No dia a dia a gente diz assim, eu tô comendo muito pouco e estou engordando. E outra pessoa come muito e não engorda. Pode ter uma relação com esse tipo de alimentação vazia, por exemplo, o cara come pouco, mas come uma caloria vazia. Com pouco tempo ele está com fome de novo. E o outro come muito, mas come uma alimentação realmente adequada, saudável. Né? Tem essa relação realmente, primeiro na questão do metabolismo, né? Fator idade daquela pessoa, mas aí a gente também leva em consideração o quê? Que o nosso corpo é muito inteligente. Então a gente tem a relação de que tudo que você, por exemplo, comeu na última refeição, o corpo entende o quê? Precisa armazenar. Porque se eu passo um tempo muito prolongado aí, né, de refeição. Então, às vezes eu tenho um paciente, eles almoçam às vezes meio-dia, né, quando chega na primeira consulta, e aí só tem o hábito de comer 8 horas da noite. Tipo, não tô entendendo porque eu tô engordando. Tá errado, né? Porque aí nesse caso a gente precisa entender o quê? Às vezes come muito rápido, né, não mastiga direito aquele alimento. Às vezes o que acontece? Um volume muito gigante. Entendeu? Muito gigante. Passou muito tempo sem comer na hora que vai comer. Muita fome. Não escolhe muitas vezes aquele alimento, né, de forma correta. Por exemplo, às vezes eu tenho um alimento mais saudável, vamos dizer, da nossa terra, uma macaxeira, um inhame. Às vezes eu procuro outra coisa, né, que tem um volume realmente muito maior e uma caloria muito maior. Então aí o corpo entende o quê? Comeu, armazenou. Entendeu? Porque eu sei que fulano só come de meio-dia e já está acostumado naquela rotina até 8 horas da noite. Nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe mais ou menos a nossa rotina. Então, à medida que eu dou o alimento para ele, ele já reserva. E ele reserva em gordura, né? Exatamente. Para transformar em energia. E dependendo da refeição, a gente transforma aquele alimento em gordura. Por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado nesse prolongamento aí de uma refeição para outra, né? Porque isso realmente o corpo faz esse entendimento. Tem ideal ou próximo do ideal? O que geralmente acontece realmente aí, se você tiver uma refeição com proteína, 2 horas e meia, né, ela já chega aí durante um tempo, 3 horas. Né? Então, assim, eu sempre falo nas consultas, pequenas refeições várias vezes ao dia, que é para o corpo entender o quê? Comeu, gastou. Comeu, gastou. Não fazer a espécie da reserva. Entendi. Então, a gente já passou pelo café da manhã, pelo lanche, pelo almoço. Eu entendo que o lanche da tarde vai ser muito parecido com o lanche da manhã, né? Sim. E o jantar. Qual seria a dica para um jantar saudável para a família como um todo e especialmente para as crianças? E o horário de jantar? Eu sei que é costume do americano, por exemplo, jantar muito cedo, 18 horas, 18h30, no máximo 19 horas. O brasileiro nem sempre consegue isso, né? Na verdade, o americano até um pouco antes, né? Cair da tarde, o pessoal já está jantando. E aí só vai comer no dia seguinte. Esse prolongamento do jejum durante a noite e o horário da comida, além do que se vai comer, isso tem relação com nutrição e estar mais magro ou mais gordo? Com certeza, né? Hoje em dia a gente tem um mau hábito, né? Um mau costume de comer
realmente muito tarde, né? E isso influencia, inclusive, diretamente na questão digestiva, certo? Porque aí, nesse caso, às vezes a gente praticamente só come, né? E vai logo em seguida se deitar. Então, a gente tem que ter realmente o máximo de cuidado aí, porque nosso corpo vai entrar em repouso. Então, aí a gente não vai gastar calorias, né? Não vai ter o uso de energia. Então, aí a gente tem que ter o máximo de cuidado. Então, aí, geralmente, hoje em dia, né, a questão dessa refeição, às vezes, é meio que jogada mesmo, né? O jantar, que inclusive também é principal, porém a gente diminui a quantidade de calorias na noite, já sabendo dessa questão do corpo entrar em repouso. E aí a gente teria várias opções, né? A gente tem uma terra muito rica, né? A gente tem os tubérculos, né? Macaxeira, inhame, batata doce, inclusive a batata inglesa, que muita gente desconsidera, mas a gente consegue comer um volume maior em pequenas quantidades de calorias, aí a gente tem, né? Então, aí nesse caso, a gente tem essas opções, né, dos tubérculos, certo? E tem a questão da proteína, né, que a gente pode inserir também. A gente também tem o cuscuzinho da terra, tá? Isso é bom demais. Que aí, nesse caso, realmente, muita gente desconsidera, mas ele é muito bem-vindo, inclusive. Quer dizer que é um carboidrato bom, o cuscuz. Um carboidrato ótimo, certo? A gente tem só questão de realmente... Essa harmonização, vamos dizer assim, que o nordestino faz entre cuscuz com ovo, cuscuz com manteiga, cuscuz com queijo, é uma boa opção nutricional? É uma boa opção, né? E a gente também tem o quê? Uma rica oportunidade que seria a sardinha rica em ômega 3, que pode ser inserida aí, por exemplo, nesse cuscuz, certo? Isso aí auxilia... E tudo muito barato, né? Exatamente. Nossa melhor opção de ômega 3 aí é a sardinha. A gente também tem o salmão, mas não faz muito parte do nosso dia a dia. Mas a sardinha em si, muita gente desconsidera como um alimento bom, mas ela é maravilhosa. Então, a gente desconsidera aquele óleo ali, que vem rico em toxinas por conta do alumínio. Mas aí a gente utiliza aquela sardinha tranquilamente. E a gente tendo 2 vezes essa sardinha na semana, a gente tem uma quantidade muito boa de ômega 3. Então, aí a gente pode fazer o combozinho do cuscuzinho com a sardinha. Então, a gente tem praticamente a semana toda de jantares. Né? Eu já vou retirar o que eu disse lá no começo, porque... Eu tinha falado que o pessoal que tem uma renda mais baixa, às vezes tem dificuldade de ter acesso à proteína. Só que aí você falou de ovo, sardinha, qual outra? Queijo. Queijo é um pouco mais caro, mas dependendo de onde você comprar, aqui na nossa região não é tão caro assim. Então existem várias opções também de proteína. Eu acho que o pessoal está indo no mais fácil, né? Mais barato e mais fácil. É verdade. Então aí nesse caso a gente também tem... de fácil acesso, aí a questão realmente de preço, a gente tem o frango, a gente tem aplicativo de comida que facilita bastante, né? Você pede e aí o que vem geralmente não é coisa muito saudável. É verdade. A gente tem também a opção de carne de porco também, que tem a questão realmente de preço acessível. Então a gente tem várias... É uma boa opção? Sim, com certeza. Que muita gente desconsidera também. Né? É meio um mito aqui no Nordeste a carne de porco ainda, né? Eu me lembro, pessoal mais velho da minha família dizendo que carne de porco é uma coisa perigosíssima, porque fulano de tal, em 1800 e lá vai fumaça, teve tênia. Mas você não vê isso acontecendo mais hoje, né? Apesar do consumo ser alto de carne de porco, mas não... E é servido, inclusive, em hospitais, né? A carne de porco. Então, assim, se fosse um alimento realmente tão perigoso... acredito que não se utilizaria. Seria até proibido, né? Exatamente. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado. A mídia em si hoje, infelizmente, é positiva e negativa ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter o quê? O filtro, né? De onde as informações a gente vai colher. Porque realmente, às vezes chega paciente, não como. Eu tenho um paciente que ele sempre, quando eu me encontro com ele fala, nunca mais eu comi queijo. E eu me lembro, realmente, no dia que eu fui para você, até hoje eu como queijo e sou feliz. Porque ele não comia queijo, né? Porque é inflamatório e tudo mais. Gente, a quantidade de nutrientes, de proteína que tem em um queijo, num leite,
Existem pessoas realmente que têm essa questão realmente que a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Que realmente algumas patologias não seria realmente indicado. Então, aí realmente influencia na inflamação aí. Por exemplo, uma mulher com endometriose, uma questão de tireoide, então o glúten, os lácteos, a gente tem que ter realmente as individualidades. A gente também não pode tratar como um todo. Tu falou isso aí, me lembrou, e aí fazer uma conexão inevitável com o nosso podcast anterior. No episódio anterior, quando eu conversei com a doutora Stephanie sobre TDAH e autismo, a gente mencionou, mas não se aprofundou porque não é a área dela, né, diretamente. A relação que há entre nutrição e crianças com TDAH e autismo no desenvolvimento delas. Dentro dessas individualidades que você acabou de citar, qual é essa relação? Você trata desse tipo de paciente também? Sim, sim. Passei um tempo numa clínica aqui em Campina atendendo crianças com autismo. Então, aí nesse caso, realmente a gente tem essa restrição alimentar. Então, aí o glúten, os lácteos, né? Alguns alimentos, eles podem realmente influenciar nessa questão de hiperatividade, déficit de atenção. Então, a gente tem essa questão das individualidades, das particularidades daquela criança, daquele indivíduo como um todo. Tá? Mas a gente tem que ter realmente... Dá uns exemplos aí para o pessoal. Quais são os alimentos que, por exemplo, provocam a hiperatividade? Então, aí a gente tem... Ou provocam não, mas potencializam, né? Vamos dizer assim. Potencializa, né? A gente tem os carboidratos refinados, né? Alimentos açucarados, a gente tem... vamos levar pelo lado também da questão saudável, né? Quanto mais aquele alimento ele for saudável, né? A gente corre menos risco. Então, essa questão realmente aí da gente estar levando em consideração de alimentos prontos, fáceis. Então, aí nesse caso, realmente, aquele alimento que é mais natural, ele não vai chegar a esse ponto aí de influenciar, né? Mas aí nesse caso a gente entra nos lácteos, né? Que a gente precisa realmente fazer a retirada, porque realmente influencia. Pronto. Salgadinhos prontos, né? Isso influencia realmente diretamente na questão da hiperatividade daquela criança. Biscoitos recheados, chocolates. Hoje em dia a gente tem muito nas prateleiras perto dos caixas, né? Aqueles gominhas açucaradas, que as crianças realmente são loucas, né? Que tem um gostinho ácido, muitas vezes. Então, aí a gente tem que ter realmente... Para completar, é só pegar esses alimentos e colocar a criança na frente da televisão, assistindo desenho Sem animado. Sem dúvidas. Aí tá difícil a situação. Quando terminar, não tem que segurar em casa, né? Exatamente. E você fica pensando, o que é que meu filho tem? Tem, exatamente. Uma sequência de imagens coloridas. Exatamente. Na televisão, rápidas. E aí você atrela isso a açúcar. Açúcar. O que é que pode dar, né? Influencia realmente de forma super negativa. Ayane, e a gente falou aqui do mundo ideal, né? Café, lanche, almoço, jantar, todas as dicas. Mas às vezes o mundo real é bem diferente. O que é que chega no teu consultório? Assim? Qual é o tipo de família que chega no teu consultório? E principalmente eu tô falando daquelas famílias que estão desesperadas com seus filhos muito gordinhos, muito além. A gente está falando aqui, uma coisa é uma criança mais cheinha, né? Que até posso estar errado, mas parece até ser típico da idade. Mas eu estou falando de obeso. Quando chega essa situação, há uma frequência nessa situação, chega no teu consultório, e qual é assim o problema principal que você consegue perceber? E qual a dificuldade que a família tem de tomar alguma atitude? Eu tenho um caso assim bem recente que eu fiquei extremamente triste com relação de uma criança que ela engordou nas férias cerca de 15 quilos. Quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Pescoço da criança já estava bem preta, né? Isso é um sinal de resistência à insulina. Então, aí nesse caso, quando a família chegou para mim e começaram a conversar, ele é meu paciente na empresa, mas aí gerou realmente a consulta familiar, né? E quando eles entraram, assim, a gente começou a conversar.
Então, a gente foi notando ali vários gatilhos, né? Questão de sono, realmente eles tinham um sono mais regular. Porém, aí nesse caso a gente já partia realmente zero atividade física, né? Pelo cansaço ali dos pais em si, porque muitas vezes a gente está muito cansado e a criança em si, ela quer uma atenção quando a gente chega, né? Naquele dia corrido. E aí seria um momento da atividade física para todos e um momento em si ali de interação com todos e tudo mais. Então aí realmente o que me entristeceu muito foi a questão da conduta como essa criança passava o dia em si, de manhã para a escola, mas à tarde passava o dia, né, à tarde sozinha. Então ela tinha um acesso muito fácil de tudo em casa. Então às vezes quando eles chegavam, tinha uma sacola de pães, tinha comido 10. Então aí nesse caso a Refrigerante gente também usava? refrigerante, eles utilizavam cerca de 4 litros por dia. Uma acessibilidade em si muito fácil e a troca inclusive por água. Então tava com sede, Ao invés de tomar água, tomar refrigerante. refrigerante. E aí, qual foi tua E aí medida assim nesse de caso cara? realmente percebi também a questão da família em si, essa falta de interação, inclusive o escutar da criança. A criança na escola comia bem, mas em casa desencadeava uma questão de ansiedade muito forte. Então, só o fato de ouvir essa criança e de fazer algumas combinações com ele em si, eu já ganhei muito. Em 15 dias, ele perdeu 2 quilos. Né? Que a gente sabe realmente que não é um fato de gordura aí em si, mas é uma retenção de líquido que estava Ele ali. permanece lá contigo, tá Permanece, indo e tá conseguindo? todos, né? Na verdade, é a família inteira, né? A família inteira. Ele em si e o pai, um peso mais acentuado, e a mãe e a irmã com seletividade alimentar. Então a gente via ali o quê? Né? Vários casos dentro de casa. Uns que gostam de comer demais e os outros. Então, aí, nesse caso, organizamos aquela questão dos horários em si. Chegou da escola, realmente, pular para o almoço. Às vezes, ele chegava em casa e tinha essa questão de ser aquela correria, aquele almoço agoniado. Isso influencia de forma negativa para a família. Você, às vezes, não tem prazer. Quem é que tem prazer de comer? Né? A gente não tem nem um certo tempo ali para conversar. Tem um hábito muito errado de fazer o uso das refeições na televisão. Então, Isso não é isso bom, aí, né? Você não consegue controlar o que tá comendo, né? com certeza. E cada um, ou numa televisão ou no celular. A primeira coisa que a gente combina realmente quando o paciente chega usa celular na hora da refeição. A partir de hoje não vai mais usar, né? Esquece. Rainel tem um tempo muito corrido, né? Hoje todo mundo em dia tem um tempo muito corrido. Então a gente tem tanto tempo ali para aquela refeição. Coloca hoje o celular, veio a nosso favor, coloca um tempinho ali. Enquanto o celular não tocar, eu estou ali com minha família, conversando, comendo, aproveitando aquele tempo. Vantagens, né? Exatamente. Vantagem espiritual para poder fazer um devocional. Exatamente. Orar junto, falar um pouco sobre o dia com a família, né? Perguntar aos filhos como é que foi na escola. Além do valor nutricional, tem outros valores muito importantes, mais importantes ainda do que a própria nutrição. Com certeza. Né? E eu falei com eles, eu disse, por mais que vocês não conversem, né? Esteja naquele dia estressado ali, mas está todo mundo sentado numa mesa, realmente de forma organizada. E isso influencia de forma positiva. A criança ela não come, né? Como o caso da irmã dele, não gosta de tal alimento. Coloca na mesa. Um dia ela vai se interessar para cheirar aquele alimento, fazer uma prova. A gente precisa entender também que não é rápido, né? Os processos eles não são rápidos, né? Mas a criança precisa estar ali realmente vendo aquele alimento. Isso vai influenciar de forma positiva e a gente também não pode desistir rápido, né? Oferecer uma vez e já esquece aquele alimento, jamais. Tem que insistir, né? Com certeza. Ayane, pensando numa família como essa que está com um problema já instalado, né? Tá com obesidade, numa época que a criança deveria estar correndo, pulando,
Muita gente hoje mora em apartamento, isso limita muito a possibilidade das atividades, mas não impossibilita completamente, porque, inclusive, muitos condomínios da nossa cidade, eles têm uma área de lazer maravilhosa, né? E se não tiver, tem a rua, tem parque, tem praça, sempre tem uma opção. Qual é o papel da atividade física que nós tínhamos, por exemplo, na minha época, a gente jogava bola na rua com muita facilidade, praticamente todos os dias. Terminava de fazer atividade e ia jogar bola. Isso era uma atividade física na época, né? Hoje, muitas crianças viciadas em videogame, comendo na frente da televisão, passando horas assistindo filmes e séries e não tem a atividade física. Qual é a importância da atividade física para uma criança, pensando aí desde os primeiros anos? Sem dúvidas, né? A atividade física ela vem para auxiliar, né, com uma vida mais saudável para aquela criança, para aquela família. Então auxilia realmente aí na perca de peso, auxilia numa criança realmente que ela pode o quê? Ela ajudar aí realmente nessa questão aí. Nós adultos, nós temos a questão do estresse, né? Elas têm muita energia. Então isso vai auxiliar o quê? Na criança realmente que consiga se concentrar mais, né? Consiga realmente fazer suas atividades de forma realmente mais E calma. a criança se estressa também, não Com da mesma certeza, forma da gente, com mas está certeza. entediada ali, né? Com Parada. certeza, né? E isso acaba realmente levando a uma questão realmente de você ficar numa televisão, querendo ou não, a criança às vezes ali come na frente de uma televisão. Isso realmente influencia negativamente. E a gente hoje em dia, eu sempre digo aos pacientes, eu digo, não tem nada perto para você fazer uma atividade, faça no quarteirão. Né? Faça no quarteirão aquilo que você fez no quarteirão, na sua rua ou pegando outra rua, isso vai ajudar. Né? Não, porque, vamos dizer aqui na cidade, o Parque da Criança é longe. Eu queria... Gente, qual é a realidade hoje? O que é que eu posso fazer hoje? Né? O que é que eu posso fazer ali? Né? Quais são os horários? É perigoso. Qual é o horário que eu poderia ir? Será que eu não poderia juntar mais gente para poder me ajudar nisso? Né? Então, aí tudo isso influencia. A gente teve uma preocupação grande com essa questão de atividade física, porque em escola, geralmente, a atividade física, a educação física, como sempre foi tratado, eu me lembro que geralmente era brincadeira. Quando era pequena, tinha um professor lá, era um recreador, no final das contas. E quando nós fomos contratar um professor de educação física aqui para o Nox Kids, aproveito para deixar um abraço para ele, o professor Diego Hallen, nós montamos um programa de desenvolvimento físico, motor das crianças que estudam conosco. Então as crianças vêm para cá e quem acompanha o nosso conteúdo no Instagram sabe disso, né? Eles vêm você mesmo viu, né? Como é que é feito o trabalho. O trabalho é feito direcionado para melhoramento da coordenação motora grossa e fina, equilíbrio. A gente pede ao professor que, inclusive, observe a passada dos alunos, né? Aprender a pular, saltar de um lado para o outro. Tudo isso é muito importante. Você tem pessoas que, até adultas hoje, elas tropeçam com muita facilidade, elas não conseguem subir uma escada, porque tudo é muito frágil, né? Além da obesidade, tem a questão do pessoal que é falso magro. O cara aparentemente é magro, mas tem um corpo extremamente gordo, e não só gordo, é um corpo frágil, sem músculo. E desenvolver isso desde cedo me parece ser um caminho muito bom. Inclusive, esse material está disponível na tutoria. Nós gravamos as aulas com o professor Diego e disponibilizamos na tutoria Nox Kids. Os nossos alunos da tutoria, eles têm acesso também a essas atividades que podem ser feitas em casa. Mas me parece que o caminho é esse, é começar logo cedo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E, inclusive, meu pequeno, né, que estuda aqui no Nox Kids, ele fica ansioso. Quando ele vê a farda, que é o dia da educação física, que a farda é diferente, ele, mãe, tem educação física? Eu disse, hoje tem educação física. Então, além desse caso, né, realmente, desde cedo, é sempre bom a gente poder realmente fazer essa interação com as crianças, né, da atividade física em si. A gente vê o quanto realmente isso beneficia essa criança, né? Então, aí, nesse caso, realmente, o que a gente puder fazer em casa,
auxiliar essas crianças, né, com a atividade física. O meu pequeno, ele gosta muito de bicicleta, bola, o que for possível. Eu acho que 25 minutos ali que a gente brinca, a gente já nota a diferença, né? Então, essa criança, ela sente falta de uma rotina, de uma atividade física, de gastar aquela energia, porque muitas dormem à tarde, dormem um soninho, né? Mas dormem até acorda renovadíssimas, né? Então a gente sabe a importância dessas brincadeiras aí para inclusive auxiliar nas atividades, né, da escola, inclusive geralmente depois dessa atividade aí. Isso, eles extravasam, né, na hora da atividade física e depois fica muito mais fácil de se concentrar. O pessoal acha que isso é impossível, né? Que depois de extravasar não tem como voltar, mas tem sim. Nossa experiência aqui na escola demonstra isso. Muitas vezes, depois da atividade física, eles voltam com uma concentração. Evidentemente, não é na mesma hora. Você dá um tempinho, faz uma atividade mais leve e depois vai para uma atividade de matemática, de português, e eles estão tranquilos, né? Eles extravasaram do ponto de vista físico e agora a concentração vem. Sim. Né? Eu vou aproveitar aqui, Rayane, não estava combinado isso aqui não, mas eu vou deixar um presente para quem estiver assistindo esse podcast. Se você se inscrever no nosso canal gratuitamente, seguir o Nox Kids e falar conosco lá no Instagram do Nox Kids, pedindo pelo direct as aulas de educação física, nós vamos liberar, nosso gerente comercial está aqui, Marlon Bruno, a gente vai liberar essas aulas para vocês. Nós vamos baixar da tutoria e vamos contribuir com as crianças do nosso Brasil para que elas possam fazer essas atividades em casa. Uma série de atividades com várias idades, de 2 a 3 anos, 4 a 5, 5 a 6 e assim por diante. Vai estar liberado para quem seguir o Nox Kids lá no Instagram, se inscrever e curtir esse vídeo aqui. O Marlon Bruno, nosso gerente comercial, vai liberar isso aí para você, tá bom? Então, dado aqui um brinde, surpresa, até para mim, que nem eu sabia. Então, surpresa que nem eu sabia. Rayane, pensa comigo aí que quem está ouvindo a gente hoje deve estar, alguns devem estar com o coração na mão, né? E aí fica pensando assim, rapaz, meu filho tá gordinho, minha filha tá bem acima do peso, minha casa não tem absolutamente nada do que foi dito aí em termos de refeição, pesa muito, geralmente em carboidrato ou em gordura, e aí o pessoal fica ansioso para resolver o problema, eu preciso resolver. É fácil, é rápido de resolver e assim, as soluções mirabolantes, né, daquelas dietas da lua, do sol e de todos os astros, funcionam ou é melhor ter paciência? Sem dúvidas, né? Como se diz, a pressa é inimiga da perfeição. Então, aí nesse caso, a gente tem que entender, realmente eu sempre falo aos pacientes, quando eles chegam, às vezes, com essa questão aí, né? Entenda realmente de até onde você chegou hoje, como você chegou. Então, a gente precisa realmente não fazer uma dieta. Eu sempre falo a eles a questão de reeducação alimentar, que isso só é gerado com o tempo. Né? Então, aí são passos que a gente vai dando diariamente. Não fazer atividade física, iniciei. Eu não fazia uso de frutas, nada. O paciente não come nada. Eu começo a introduzir. O adulto em si também, ele tem aquela seletividade alimentar, porque já foi um padrão criado há muito tempo na infância. Né? Então, aí nesse caso, a gente vai mudar não só os hábitos realmente da criança, mas em si a gente tenta ajustar a questão realmente da casa em si. Né? Então, aí a gente tenta realmente auxiliar essas famílias a entender que o processo realmente é devagar, mas que quando é bem feito, esse processo é duradouro. Eu sempre falo que é para a vida. Né? Então, a partir do momento que você aprender a comer, esse processo ele dura por muito tempo. Né? O paciente realmente ele muda o estilo de vida e aí ele aprende realmente a comer. Né? E isso não é 1 mês, 2 meses. Eu tenho pacientes que até hoje, quando eu encontro o que a gente aconteceu, o que fez, né, há um tempo atrás, eles permanecem.
Deslizei. É normal. A gente também precisa entender que a gente é ser humano. Né? Peça que tem perdão, os se dedos. arrependa, que Deus é misericordioso. Né? A balança não, mas Deus é. Pois é, mas aí a gente vai e volta, né? A gente vai e volta. Porque a questão também de nutrição, de uma alimentação, a gente também precisa entender o quê? Que a alimentação em si traz momentos prazerosos, de alegrias, né? Então, a gente também precisa entender essa relação aí. Então, a família em si, ela precisa entender que esse processo é lento, é gradual e precisa ser constante. E fica uma pessoa chata também, aquela Com certeza. que entra nesse tipo de dieta mirabolante, aí ela deixa de ser uma pessoa sociável, né? Porque ela não come mais, ela vai para o aniversário, ela não pode comer absolutamente nada. Né? Ela não pode, na verdade, nem ir para o aniversário. Quando ela vai, ela sai de lá arrasada porque não pode comer nada. Ou às vezes leva até uma marmitinha, que tem gente que faz esse tipo de loucura. Eu não faço, né, gente? Triste. E é feio, triste. é feio. Deus não se agrada disso. A gente precisa entender que a gente tem a questão de moderação. Né? Se a gente vem moderando, mudando os hábitos alimentares, né, a gente pode fazer o uso, né, de forma equilibrada, consciente de vários itens aí. Exato. E se for uma coisa a longo prazo, tende a ser, inclusive, mais sustentável do que quebrar com tudo. Eu estou brincando, mas é sério. Se você olhar, a nossa religião, ela tem muito a ver com a mesa. Não é à toa que o Senhor, quando nós estamos em comunhão com Ele nos chama a uma mesa. E na mesa tem alimento, tem pão, carboidrato, né? Tem vinho. É uma mesa que nos é levada como uma sombra do que vai acontecer na eternidade. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Apocalipse 19 diz que nós vamos estar diante de um banquete, a ceia do Senhor, quando Cristo se encontrar com a sua noiva. Nosso encontro com Cristo vai ser diante de um banquete, né? Graças a Deus lá ninguém vai engordar mais, né? Então tem essa grande bênção. Até lá a gente precisa ter cuidado com o banquete, para não engordar e cuidar do templo do Espírito Santo, né? É verdade. Mas o que eu vejo é isso, sem exageros. Eu sigo alguns colegas seus nutricionistas e uma das coisas que eles dizem assim, numa dieta mais sustentável é ir mudando hábitos aos poucos. E assim, o que quase todos dizem, o primeiro hábito é tomar água. Tem que começar a tomar água. Qual é a medida assim por peso da quantidade de água que nós devemos inserir na nossa dieta diariamente? Geralmente a gente tem uma recomendação, né, dependendo se for criança, 30 ml aí por peso, né? O adulto a gente tem 35 a 50 30 ml por quilo? Por quilo. 50 se for adulto. Pode utilizar de 35 a 50. Né? Então, aí nesse caso, a gente tem a quantidade diária. Não é aquela regra geral que a gente escutava, né? Todo mundo tem que tomar 2 litros de água. Não. Cada indivíduo, né, tendo o seu peso atual, você utiliza essa regrinha. Deixa eu, inclusive, seguir sua dica aqui, Bruno. A gente tem realmente essa quantidade de água diária, né? Que, inclusive, quando o paciente ele está desidratado, isso influencia de forma negativa, certo? Isso é realmente uma fadiga, né? Fadiga mental, cansaço em si, né? Falta de concentração, inclusive, né? Aquela criança desidratada, ela vai influenciar de forma negativa. Então, 30 ml, vamos dizer que uma criança uma média, vamos pensar numa média, uma criança de 5 anos, ela deve ter mais ou menos que peso hoje? Tem ideia? 30, 25 a 30. 25 a 30 quilos, né? Uma média de 1 litro, 1 litro e meio, aí seria uma média bacana. Até porque eles gastam muita energia, então aí nesse caso a gente tem que ter essa questão realmente de um certo cuidado. Geralmente eu indico, adote uma garrafinha, porque aí pelo menos você tem uma noção se você bateu a meta ou não, dividir essa quantidade por turno. Então, tipo, eu tenho que tomar até meio-dia, tanto, até 5 horas eu tenho que tomar tanto. Se você vai batendo uma meta por turno, então fica muito mais fácil da gente conseguir atingir no final do dia, que inclusive não é indicado que a gente faça o uso
Deixar para o final do dia, né? Exatamente. Todo. Né? Aquele, esqueci o dia todinho, vou tomar água. 2 litros agora. Jamais, jamais. Nossos rins, eles realmente, pelo amor de Deus, parem, né? Utilizar essa questão aí diariamente. E lembrando... E fracionar durante o dia inteiro, né? Com certeza. E lembrando que o nosso corpo... corpo... um metódico que diz assim, para tomar 2 litros. Ele não toma nada o dia inteiro, aí ele pega uma garrafa PET de Coca-Cola e toma de uma vez, né? Que nesse caso aí, realmente, essa questão de fracionar essa água, né, influencia, inclusive, para a nossa função, realmente, do corpo, porque 80% é água, nosso corpo. Para que ele funcione bem, realmente... Assim, mudança de hábito para melhorar a nutrição e perder peso. Primeira coisa que tem que fazer é tomar água, né? Com se certeza. Você não consegue nem tomar água, meu filho, aí fica difícil, né? Exatamente. Se não consegue nem bater a cota de água... Se não consegue, realmente, a gente tem até a questão de saborizar essa água, né? Colocar ali um limãozinho, né? Ou realmente uma hortelãzinha para mudar o sabor ali daquela água, mas que realmente você tente inserir, né? E se você for dando goles ali durante o dia, isso é fácil de realmente você bater sua meta diária. Entendi. Rayane, a gente está falando sobre nutrição, especialmente do ponto de vista infantil, e as crianças estão na escola, né? Você foi convidada a participar do projeto Nox Kids justamente porque a gente tem uma preocupação. Mas, na tua experiência, qual tem sido o papel da escola do ponto de vista geral, assim, das escolas que tem contato com a parte de nutrição? A importância inclusive, eu vou aproveitar para começar a falar sobre o assunto. Ano que vem nós vamos ter o integral aqui no Nox Kids, se Deus quiser. E Rayane vai estar à frente da cozinha, da dieta dos alunos, e cada aluno vai ter uma dieta de acordo com a avaliação que ela fizer. Mas qual a importância da escola acordar para isso, né? Me parece que a gente passou muito tempo sem perceber que havia um inimigo muito grande. Não é só o analfabetismo que é um problema. Nós temos um problema nutricional e está na cara de todo mundo. Qual o papel da escola, né, nesse processo? A escola realmente ela pode auxiliar, né, fazendo o papel diário, né, como a gente vai ter o integral. Então, essas crianças, elas passam um bom tempo na escola, né? Então, essa questão nutricional, com essas refeições que vão ser servidas, né, precisam realmente auxiliar de forma equilibrada, né, colorida. A gente fala realmente aí que tem que ter uma relação, né, de quantidade, qualidade, né? Então, harmonização, né, desse prato. Então, tudo isso aí realmente vai influenciar de forma positiva, e que bom que há essa conscientização na escola para que possa realmente ajudar, né? Como é que essa criança realmente vai ter um desenvolvimento melhor se essa criança ela não come melhor, né? Isso influencia realmente de forma direta. E como essa criança passa um bom tempo na escola, precisa haver essa conscientização de como é esses lanches, de como é essa refeição principal, para poder realmente essa criança ter o rendimento e o resultado no final do ano esperado. Porque senão realmente essa criança não tem aquele resultado, e muitas vezes não é por si só da escola em si, mas é pelo fato do que se nutre ali aquele corpo. Isso influencia realmente muito sobre isso. E é o papel realmente da escola de auxiliar essas famílias, né, com a alimentação de forma realmente correta, né, ali diariamente, porque isso a gente só vai ver o resultado ao longo da vida, né, prevenindo doenças, né. A gente fala muito dessa questão aí de saúde, né, o que a nutrição em si, ela pode influenciar de forma positiva, né, trazendo mais saúde, né, não só na infância, mas na fase adulta, né. Esse era um ponto final que eu queria tratar contigo, já iniciando nossas despedidas e agradecendo pela presença, mas tudo isso que a gente falou até agora, né? Toda essa preocupação com a nutrição infantil, com obesidade, onde é que isso vai levar? Imagina, hoje uma criança obesa, a gente já tem relatos de crianças com pressão alta, diabetes, mas vamos dizer que não tem agora, né? Porque o metabolismo tá rápido, a criança tem uma certa atividade, mas ela vai mantendo essa dieta por muitos anos, até chegar na idade adulta em que ela não tem mais o mesmo metabolismo, não tem mais a mesma
capacidade de digerir bem os alimentos, mas ela tem uma dieta que ela não vai mudar do dia para a noite. A atividade física já não é mais a mesma, e onde é que isso pode desembocar lá na idade adulta? Como você já falou, né, tem a questão aí, a questão da obesidade, uma pressão alterada, né, isso influencia também na questão de ansiedade, né, que hoje a gente tem muito, depressão, né, influencia realmente diretamente. A gente está no Setembro Amarelo e esse mês eu falei muito na questão realmente assim da questão de depressão e a influência de forma realmente negativa, né, dependendo dessa alimentação, né, e no futuro a gente pode falar muito com relação à questão de Parkinson e Alzheimer, né, que isso começou lá atrás, né, alimentos muito açucarados, alimentos realmente industrializados. Isso não é hoje o reflexo, né? Isso a gente tem um reflexo há pouco tempo ali, mas a gente tem um futuro pela frente se esses hábitos realmente não forem mudados, né? Hoje em dia tem muito cedo, né? O pessoal tá com Alzheimer, tá com Parkinson, né? Isso realmente hoje reflete mais cedo por nossa alimentação mais errada na infância, que começa inclusive muito cedo. Crianças hoje com 1 ano, muitas vezes pais já deram refrigerante para provar, açúcares. Com 1 ano. Com 1 ano. Com 1 ano. Então, assim, às vezes acha bonitinho. Gente, é muito sério isso. Né? É muito sério. O que é isso? Realmente as pessoas elas perderam realmente a noção de verdade, né, com relação à questão de alimentação e com o que isso pode influenciar de forma tão cedo, né, tão jovem, muito jovem com 22 anos, pressão alteradíssima, né, com diabetes, muita questão de ansiedade, depressão, muito novo. E antigamente a gente só via isso 50, 55, 60. Hoje em dia realmente está muito Tá cedo. adiantando as nossas. Certeza, Não só não está né? tratando para não estar se prevenindo para não ter na época que geralmente é comum, mas a gente está trazendo para mais cedo, né? Com certeza. É um problema seríssimo, um problema de saúde pública, mas não é só disso não, é um problema do ponto de vista espiritual também. Nós Sem temos dúvidas. responsabilidade com os nossos filhos e a gente precisa ter esse cuidado. Toda a nossa conversa foi pautada tanto de um tom descontraído, mas também de um tom leve, porque ninguém está aqui se especializando para ser, né, entrar naquele corpo perfeito, né? A gente quer ter uma vida saudável. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado, Raiane, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu queria deixar uma última palavra sua para você apresentar onde você atende, qual é o teu Instagram para o pessoal te seguir e conhecer mais do teu trabalho. Bom, eu atendo, né, Brasil todo, de forma online. Atendo presencial aqui em Campina Grande, na Clinic Work. Então, o paciente entra em contato comigo e a gente marca um horáriozinho ali para a gente realmente poder atender presencial. E aí o online ele funciona realmente Brasil todo. Geralmente muitas pessoas pelas hashtags hoje, né, encontra. Então ali pela necessidade do paciente a gente faz o acompanhamento nutricional. Qual é teu arroba no Instagram? @rainutri.sionista. Vou pedir o pessoal da produção para deixar isso aí na legenda, né? Eu não vou decorar assim tão Porque fácil. realmente é muito difícil porque tem muita Raiane, né, e tem muita nutricionista. Então Exato. aí foi difícil de montar. Joia. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente participação, um bate-papo muito agradável. E você que está conosco, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu vou pedir, se você não é ainda inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo e se inscreve, é gratuito. Manda esse vídeo, né, esse podcast para os seus amigos, compartilha. É um conteúdo tão rico, né? Tantas pessoas precisam ouvir o que foi falado aqui e é tudo gratuito. Tudo está sendo produzido pelo Instituto John Knox, aqui por meio do Knox Kids, e é de forma gratuita para abençoar a sua família. Você que ainda não nos segue lá no Instagram, vá até lá assim que a gente terminar aqui o vídeo, @KnoxKids_. Siga o nosso trabalho. Nós temos uma escola física aqui em Campina Grande,
um trabalho, né, do sistema de ensino com 11 escolas cristãs parceiras que usam o nosso material e mais 5.000 famílias espalhadas por todo o mundo que, utilizando do material Knox Kids, educam seus filhos em casa. Então, para todos vocês, um forte abraço, Deus abençoe a vida de todos e até o nosso próximo Knoxcast.